Aê, meu povo! E Voltamos, aí, hein? gente linda! Hoje não tem chuva, hein? Pelo menos por enquanto não. Isso Tem umas aí. nuvens pretas, mas nós resolvemos começar logo e daqui de fora para poder, caso chova, a gente já terminou que a Der gente merda, nós já estamos de boa. Exatamente. Eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui aquele dia, mas infelizmente não deu, mas estamos aqui, hein, para poder mostrar para vocês e entrar pela primeira vez nesta piscina maravilhosa. É isso. Primeira vez com vocês, né, que a gente já tinha entrado lá no Instagram. Sim. Já tá tudo concretado, a piscina e a parte do nosso spa. Gigante ficou, gente. Ficou top, mano. Ficou gigante. Quarta-feira dessa semana agora que entra, a gente já vai escolher os finishes, os acabamentos da piscina, né? E aí a gente fala pra vocês depois o que a gente escolheu. Ó, vamos mostrar ela primeiro por fora? Vamos, aí filho. depois a gente entra. Vem chegando, vai deixando seu like, comentando, compartilhando. Você que é novo no canal, caiu aqui de paraquedas, nós estamos mostrando toda a construção da nossa casa aqui na Flórida, os perrengues, valor de tudo. E hoje é dia de piscininha, amor. É isso. Olha que belezura! Olha. 15 dias e já tá assim, não é bonito de ver? Não é? Olha, quem acompanha a gente no Instagram viu o processo dessa concretagem, que na verdade chama Gunite. É um concretinho mais... Não tem pedra, né? Não tem pedra. Então, se você perdeu, vai pro Instagram, que lá nos destaques tá escrito piscina, e aí você vai poder ver como é que eles fazem isso. Eles esculpem à mão, literalmente. É muito maravilhoso louco. de ver. É muito bom. A equipe foi foda, a gente não teve problema nenhum, graças a Deus. E assim, ficamos felizes. Vamos mostrar por fora, vai? Vamos. Ó, vamos mostrar o tamanho do spa que ficou. Vamos por esse lado. Aqui de cá. então, ó, é a prainha. Prainha não, porque na verdade o que vocês chamam de prainha é uma coisa que já começa baixo aqui. No nosso caso não é assim, tem esse pedaço aqui que vai segurar a água, né? Então aqui a gente chama de tanning ledge, que é um espaço para você pegar sol. É isso. Tu joga duas cadeiras aí e fica assando. Exatamente. Então aqui é o tanning ledge e aí a gente tem uma escadinha, que essa escadinha, o jeito que ele esculpiu ela, a gente mostrou lá no Instagram. Essa aqui, ó. Tem uma escadinha pequena para poder descer. E aí vem a parte da piscina. A gente já comentou com vocês que ela é funda no meio, porque ela é uma piscina de esporte para poder jogar vôlei. Então as duas beiradas ficam mais rasas para as pessoas poderem jogar. E aquele banquinho é um banco de segurança que precisa ter na parte mais funda da piscina, por código, né? Por lei precisa ter aquele banco de segurança. Sim. Aqui é ruim de passar, tu quer ir por onde? Vamos por aí mesmo, vai por cima do mato aí, ó. Eu vou aqui, ó, vem atrás de mim. O mato não, dessa terra besta aqui, ó. Mas meu problema é você mesmo, não, que eu já tô fui, enxergando. Olha o tamanho do spa, mano. Hã? Se ligou? Aqui, esse ficou grande, hein? Ficou, né? Olha o tamanho do spa. Ele ficou 9 por 12, né? Ele ficou do tamanho da largura da piscina. Num primeiro momento, eles tinham feito o spa, tipo, metade desse, né? Sim. E aqui tinha que nem uma escadona. Mas aí a gente falou, mano, pra que uma escada aqui grandona? Não usar escada porra nenhuma. Por que a gente não puxa o spa, né? E aí a gente puxou o spa. Só que aí no primeiro momento também ele era menor, ele tinha 6. E aí não tinha banco do lado de lá da cachoeirinha. E aí eu queria banco do lado de lá, aí eles puxaram mais 3 pés e colocaram um banco. Pode ver que tem jet nas duas paredes aqui e nessa, e naquela ali não tem. A gente quis deixar sem, porque tem gente que não gosta, né, de jet, que fica pinicando. Às vezes muito tempo você fica ali, ele dá uma coceira. Ele pinica, dá coceira na gente, então a gente, como é muito grande, a gente deixou aquela parede sem jet. Porque tem gente que só gosta da imersão mesmo, não gosta de borbulhas de amor, né? Então, como é muito grande, deu para deixar uma parede inteira para quem não gosta, né? Ficou bonito, não ficou, gente? Lembrando que isso aqui vai subir de terra. Ah, sim. Tem que fazer todo o encanamento ainda, porque o encanamento nosso é todo por fora. Não, tem muita coisa para fazer. Isso aqui é só a casca, né, da piscina. Que pra mim já é maravilhoso. Eu tava morrendo de medo disso não acontecer. E as bombas continuam aqui, tá vendo? Ó, ligadas. Tá tudo funcionando ainda. 24/7. A gente vai mostrar quando a gente entrar na piscina um buraco que eles deixaram no meio da piscina, justamente para quando que esse concreto precisa ficar curando aí um tempo, para depois eles tirarem essas formas, né?
E aí depois eles vão desligar as bombas, eu perguntei para ele, e aí ele falou que naturalmente a água vai entrar pelo buraco que eles deixaram de propósito. Sim. Ali no meio, a água que está aqui no solo, ele falou que não tem problema nenhum, que depois eles tiram. E aí tem todo um sistema depois por causa do solo que é cheio d'água, né? Certo. Eu não vou saber explicar para vocês agora não, mas com o tempo a gente vai explicando. Agora, falando da terra onde a terra vai subir, né? A terra, ela vai ficar rentinha ali na piscina, aqui, ó. Cuidado aí, hein? Então, isso aqui tudo vai ser um deck, né? Isso aqui tudo vai ser reto. Ali é um pouco mais alto. Sim, aqui fica mais alto mesmo. É, né? o spa é um pouco mais alto, porque a gente escolheu, lembra que a gente falou para vocês? Sim. Escolheu o spa alto justamente pelo problema de aquecimento. Então, funcional. Aqui, isso aqui tudo vai subir, tá? Ai, vamos dar a volta e vamos... Vamos. Já vai. É melhor você voltar por aqui mesmo, tá mais fácil pra você passar. Então, aí vai ficar um tempo assim, né, até poder tirar toda essa forma. Toda. Aí, como eu disse, semana que vem a gente vai escolher o tile, os finishes, os acabamentos, mas o menino estava falando, ele falou que se eles pegarem, assim, eles terminam num mês a piscina. Só que a companhia, você quer que eu passe por aqui? Só que a companhia já tem um schedule que eles vão espaçando um pouco mais, mesmo porque eles não podem deixar a piscina pronta antes da casa estar pronta. Infelizmente. Entendeu? Não pode. Porque senão ia ser... Então... Imagina tudo arrumadinho aqui, né? E o povo cortando as coisas e caindo sujeira. Não, aqui. Mas parece que por lei não pode, entendeu? A piscina não pode estar funcionando se ninguém está morando na casa. Então... Mesmo também a gente está esperando a luz ser ligada, que ainda não foi ligada, entendeu? Então tem uma série de coisas aí que acaba atrasando um pouco. A Celamar descobriu quando foi que a gente comentou sobre que ia ligar a luz. Que ia ligar a luz. Foi na live número 5, gente. Nós estamos na 54. Para você ver, lá no começo, o dono da construtora da casa falou pra gente que ia ligar a luz. Se eu não me engano, ele falou daqui um mês. Passaram-se quase 2 anos. Poste provisório. E ninguém ligou a luz. Pois é. Mas a culpa não é da companhia de luz, obviamente, né? A culpa é de quem não pediu para a luz ser ligada, óbvio. Bom, vamos entrar? Vamos. Cuidado aqui, hein, que tem isso aqui. Tô de boa. Tô ligeiro. Cuidado você aí com esses ferros. Tem um ferro aqui, ó. Então. Vai, meu filho, pode vir. Eu tô de boa, filho. Olha, então aqui, ó. Essa aqui é o tanning LED, sabe? De botar cadeira para você tomar sol. Antes lembra que parecia menor? Sim. Que estava com terra só até aqui, mais ou menos? Com 4 pés, quase 5. Quando a gente viu, falou, uai, será que é tão pequeno assim? Porque no desenho eram 8 pés. Então aqui são 8 pés de tanning LED. E aí a escadinha aqui, ó, para poder descer, são 2 degrauzinhos e já desce. Então essa parte é a parte mais rasinha. Bem rasinho, aqui é 3,5. E aí vai descendo, né? Aí Marcelo já tá descendo, ó. Vai descendo. De novo, já. Ó, e essa parte é a mais funda, onde ficaria a rede, né? Então as pessoas que estão jogando vôlei, elas basicamente ficam aqui onde Marcelo tá. Então ninguém fica no fundo e a outra pessoa tem vantagem de ficar no raso. Então chama Sports Pool, a piscina assim. Esse é o buraco que eu falei pra vocês, ó, que eles deixaram de propósito, para quando eles desligarem a bomba, a água poder subir para cá, para ela não fazer, né, pressão aí. Então a água sobe e depois tem todo um processo, depois que estiver pronto, dessa água também, que ele me explicou mais. Para poder tirar ela e colocar outra. Né? Que eu não lembro, não vou lembrar. E aqui, ó, o banquinho ficou nessa parte mais funda, por lei mesmo, tem que ter. Então aqui ficou esse banquinho. Antes... Quando ele fez errado o projeto, que ele fez aqui mais rasinho e foi descendo e aqui era fundo, o banquinho estava aqui. Nesse canto, né? Na parte mais funda. Então ele não saía da piscina, ele ocupava um espaço da piscina. Eu até preferia assim, porque ele vinha aqui assim, tá vendo? Assim, ó. Eu até preferia assim. E aqui, ó, a gente pediu para deixar isso aqui com 5 pés, que é a queda d'água do spa. Antes era bem pequenininha, né, bebê? Acho que era 1,5, 18, acho era que era. 18? Não era nem 24. Aí o Marcelo não gostou, ele queria mais... É um pouquinho maior. Maior, aí ficou assim. Vai ficar proporcional ao tamanho, né, do spa. Tamanho, né? O bom é que aqui, ó, a pessoa senta com os pés pra cá, entendeu? Senta ali, e tem um monte de jeito de ficar nessa piscina, vai ser bem legal. Sim.
Eu gostei muito. Vocês gostaram? top. Esse é o ralinho, né? Não o buraco, né? O outro. Deixa eu ver o povo aqui, Marcelo, rapidinho. Pega aí o povo. E esse trem aqui fica funcionando 24 horas, gente, esse motor aqui. É. O rapaz só vem por diesel. É verdade. Enquanto tá as bombas aqui, tem que ficar funcionando, né? Sim. Agora, eu não tenho ainda ideia do que eu vou escolher de acabamento para dentro da piscina. Eu sei que eu gostaria de uma piscina um pouco mais escura, mas eles já me falaram, quanto mais escuro você vai, mais a água marca, né, com o tempo. Sim. A água marca o azulejo, então vamos ver o que a gente vai escolher. A gente tem um pacote básico, só que ele falou, se chegar lá você quiser alguma coisa mais cara, depois aumenta o valor, né? É, ué. Deixa eu ver. Mas vamos tentar ficar no básico, né? Ah, a gente vai, se eu gostar do básico, beleza, já tá dentro do budget, né, dos 158 mil. É isso. Agora, se for muito ruim... É. Nossa, olha o tamanho daquele bicho ali, bicho. Olha. É. Nossa, um dinossauro voando, velho. Ô, Virgínia, depois tu volta, a Virgínia perdeu o começo. Tatselo, eu tava vendo o vlog Vida na América e emocionada de ver como Deus abençoou vocês nas viagens, como economizando e profetizando. Quando tiver, eu compro. Tati, triste porque não pode levar. Tava triste porque não pôde levar os dogs e dizendo que um dia ia ter dinheiro pra levar. Ah, Viviane. É bom assistir as coisas antigas, né? Não é? Ó, cuidado aqui, hein? Tá bom, aqui tô tem de um olho pau. nesse ferro. Um ferro. Vamos ver que eu vou sair agora. Eu não quero Pisa em perder. cima, pode pisar em cima da redinha aí, não dá nada, não. Então, até o cara, porque veio um mestre de obra novo, né? Lembra que a gente falou pra vocês lá na Web tem TV? esse papo aí que a gente falou só com os membros, né? É, ele veio, a gente teve uma reunião e aí ele falou, nossa, bonito de ver os caras trabalhando, né? Falei, é, né? Quando trabalha direito, aí né? Aí você explicou pra ele que não era deles, né? É, eu expliquei pra ele que a piscina eles não estão fazendo, que ele achou que tava. Bom, vamos falar rapidamente que passamos na inspeção. Sim, vamos lá. Lembra que eu mostrei pra vocês da outra vez que o cara já tinha feito demarcado aqui aonde vai ser o concreto da entrada da casa? Então na sexta-feira eles vieram, fizeram a inspeção, até para isso tem inspeção, gente, para ver se a marca tá boa, entendeu? Se pode ser assim. Então assim, ó, o concreto, pela marcação deles aqui, vai começar daqui. Isso. Tá vendo onde tá mais escuro? Aham. Então vai começar daqui e vai até ali, ó, passando um pouco a beirada do muro. Sim. Por quê? Porque a gente fez a entrada em ângulo, então ela precisa estar grande o suficiente. Obviamente, vindo aqui é fácil, mas quando você vier de lá, você também consegue girar assim, entendeu? Eu vou girar aqui para eles terem uma ideia. É. Aí, ó. Aí dá para vocês terem uma ideia, né? É, tá vendo? Então isso aqui tudo, ó, que estava demarcado vai ser concreto. Essa parte, como eu falei para vocês da última vez, vai ser um paisagismo, que eu ainda não sei como vai ser. É. Não tem nem ideia do que nós vamos botar aqui. Não, eu quero coisa muito fácil. Que não dê muita manutenção, É. né? Também. Mas olha como as plantas crescem, menino. É, a terra aqui é boa. A terra é boa. Ah, eu arrumei um cara, quer dizer, tomara que dê certo, né? Pra vir cuidar da frente do lago, pra manter as plantas sem crescer. Foi o cara da piscina que me deu, não o Bob, o rapazinho que tava fazendo. Então assim, passou nessa inspeção, agora eles têm que vir fazer, né, o molde. Ah, sim, madeirar, botar as guias, né, para poder... É, para poder concretar. Aí vem outra inspeção para poder ver se tá certo o molde, para depois concretar e vem outra inspeção. Não, aí vem o ferro, tem que fazer a ferragem, tudo. Então, né? isso aí. Isso aí. Bom, basicamente... Ah, não, aqui fora tem mais coisa, ó, que a gente precisa mostrar para vocês. Aqui embaixo da garagem dá para ver mais bonito. Eu não sei se virando vocês conseguem entender, notar a diferença. Tem diferença aí, gente? Vê aí na fila. Tá longe, será? Acho se a que gente dá vier pra daqui, ver. ó. Ah, se você for embaixo da escada, da garagem... Não, dá mas eu pra queria ver. de frente mesmo, assim. Tá. Porque de baixo é fácil. Assim, ó, daqui, nesse lado aqui... Deixa eu arrumar minha blusa que tá caindo aqui, peraí. É, eu acho que dá pra ver, sim, gata. Olha. Dá pra enxergar, sim. É, eu consigo ver. Mas vamos ver daqui, ó, se vocês conseguem ver. Aí. Olha. Daqui vai dar pra ver, ó. Ah, aqui já deu, já. Aqui assim, ó. Pois é. Pra ver como a diferença que tá.
Tá vendo? Lembra aquela parte embaixo do telhadinho que ainda estava aberta, mostrando o insulation? Aí. Agora já tá fechadinho, ó. Fizeram o acabamento do telhado. Agora não entra mais nada. Pois é, o rapaz tirou os bagulho de marimbondo, um monte de tranqueira daí de dentro. Tinha coisa de marimbondo? Tinha, inclusive tinha uma aí no chão. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Tava por aqui, ó, se eu não me engano, quando ele mexeu. Ó. Ali, ó, aqui, ó. Ela aqui, ó. Ah, mas é pequenininha ainda. É, pequenininha, mas tinha, né, filha? Do jeito que tinha uma pequenininha, podia ter uma grande aí também, vai saber. Vai ver que não deu tempo de fazer maior. Se for maior que deu. É. Mas, mano, como dá outra cara. Ó, vamos ali na porta da garagem, que na porta da garagem tá bem pertinho, dá pra ver. Então, isso aqui chama soffit. A gente colocou o soffit da mesma cor dos trims da janela e tal, né? Da esquadria da janela, que é bronze. Aí aqui dá pra ver de boa. É. O cara já até cortou já aqui, porque tem o negócio das câmeras aqui, as Inclusive tomadas esse corte aí entortou o negócio, Fernando, né? Tá vendo? Entortou um pedaço. Já tiraram aquela madeira também, ó. Agora falta vir tirar o resto aí pra poder fazer o reboco certo. Tinha uma madeira aqui, lembra? Só segurando. Aí agora eles tiram isso e vem e faz um patch. Um remendo em cima. Isso aí. Aqui também, ó, já colocaram no outro lado da porta lá de trás também. Nossa, dá outra cara. Não, é outro visu, É outra né, mano? casa, né? Vai terminando, vai colocando os finishes e vai dando outra casa. Lembrando que as portas serão pintadas de preto, né? Então vai dar um contraste maior. Eu não quis colocar essas portas com aquelas janelinhas, que eu acho linda a porta de garagem que tem umas janelinhas, porque eu não queria que competisse com a frente da casa e ficasse muito busy, sabe? Entendi. Entendi não, que você concordou comigo. Ele responde pra mim como se fosse vocês. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos entrar pra gente ver o que foi instalado? Então, peraí. Ô Luzia, aqui a gente não tem empregado. Ela falou, já pensaram em quantos empregados? A gente não tem pessoas para ajudarem diariamente. Aqui é outra cultura, a não ser que seja aquela casa muito de multimilionário, aí eles têm, tipo aqui a minha sogra trabalha, mas a gente já falou sobre isso aqui no canal. A cultura aqui é totalmente diferente. Você cuida da sua casa e aí você tem, sei lá, uma companhia ou alguém que vem uma vez por semana ou a cada 15 dias, tem gente que vem uma vez por mês para te ajudar nisso aí. A mesma coisa sobre jardineiro, piscineiro. Exato. As pessoas vêm, elas têm vários clientes e elas vêm quando precisa vir para poder fazer a manutenção da sua casa. O bom é que ele vem, faz o trabalho, vai embora, ganha a grana dele. Dá para fazer várias num dia, dá para ganhar mais dinheiro também. Por isso que a gente sempre fala, pra gente é muito comum, para vocês é um pouco diferente, né? Então, mas a cultura daqui é assim. A não ser com os multimilionários, que aí não tem como, né? Você precisa ter gente lá, uma equipe enorme para cuidar da sua casa todo dia. Aqui, ó, na cozinha, ó, eles já instalaram essa torneirinha da pia. Os caras, os tais dos encanadores vieram, a gente estava esperando muito por eles vieram, só que assim, eles fizeram o que deu. Não deu para fazer muita coisa, porque eles não tinham como instalar a banheira. Exato. Entendeu? Não tinha como instalar a banheira porque não tinha a medida da onde é o ralo certo. O ralo. E aí eles não puderam instalar, aí tá esperando a construtora dar para eles a metragem, a medida aí do ralo para instalar a banheira. Então eles vieram, fizeram o que deu, trocaram aqui na alavanca. Aqui eles não puderam instalar nada porque, né? Não tem pedra. Não tem pedra ainda. Por que então que não tem pedra? Torneira. Porque ele mesmo não veio fazer. Não tem pedra. O encanamento ali, porque senão o cara tinha colocado o resto das pedras. Não tem pedra porque a menina da construtora esqueceu que a gente tinha trocado a pia. E eles estavam com a pedra cortada do tamanho da pia antiga. Pia de 24. Mais uma vez é culpa da construtora. Precisa lembrar de quem que é a culpa. Exato. A culpa não é do cara da pedra. A culpa é da menina da construtora que esqueceu. E aí o cara da pedra... Mas eu não botei a culpa no cara da pedra. Eu botei a culpa no cara do cano.
Não, mas pior ainda, que ele não tem nada a ver com isso. E o cara da pedra não ia vir só pra botar aí, entendeu? Não. Ele só vai vir agora pra terminar. Ah, sim. É foda, Que mano. vem fazer só os picados, né? É. Aí aqui, ó, outro erro da construtora que a gente tava esperando o encanador pra trocar ali, lembra? Então agora eles quebraram a parede, trouxeram o cano um pouco pra cá, porque os meninos do gabinete não conseguiram instalar porque tava errado. É. Aí os caras da pedra Ele não tava no conseguem. meio de um gabinete e de outro. Aí não tem vem- como você pôr a pia, né? Aí aqui, ó, que eu tinha, acho que eu já tinha comentado com vocês, né? O cara lá do mestre de obra veio, aí eu tive que desenhar pra ele, porque eu já falei sobre isso com outras pessoas e ninguém parece que me entendeu, né? Aqui vai um gabinete que ele é floating, como fala? Ele É um gabinete mais curtinho, gente, que vem de cima ali, ó, ele tem que ficar 16 inches de baixo pra cima, tá vendo? ele não tem pé, ele fica um espaço, eu esqueci o nome. É, fica flutuando. Isso, flutuando, obrigada. E aí, tá errado, vai ter que subir isso tudo. Só que pergunta se o povo sabia, se os caras do encanador sabia. Não, ninguém tinha passado pra eles. E eu já tinha falado 50 milhões de vezes. Bom, aí eles instalaram o vaso aqui, É, jogaram um que vaso. na verdade a gente ficou bastante surpreso, ruim com o vaso, assim, uma surpresa ruim, porque a gente esperava de quando a gente construiu essa casa, por mais que os finishes não sejam os mais fodas, a gente esperava que o vaso fosse um pouquinho melhor do que o vaso que a gente tem na nossa casa hoje. Pois é. Que a nossa casa que a gente aluga, a gente chama de builder grade, que é o mais simples. O que É tem esse daí, é exatamente e isso. é esse tipo de vaso. Então, assim, né? Então, o fodão da construtora que diz que constrói casa foda pra caralho, eu não sei se ele quis como fala? Salvar um pouquinho de dinheiro, economizar um pouquinho de dinheiro. E aí botou o vaso igual o vaso que a gente tem no Builder Pois é, Grade. você sabe que quando teve essa história do vaso, eu tentei conversar pra fazer um Você upgrade falou? disso aí, só que eles não deixaram. Não deixaram, falaram... Mas você não sabia que era um vaso igual Não, da nossa lógico casa? que não. Você achou que era um vaso um pouco Não, melhor? primeiro que eu não sabia porque me mandaram numa foto. Uma foto não, um desenho no projeto. Só que era aquele desenho só da parte de cima, assim, coisa. Eu Ainda sei, não falei, era ó, 3D, Não né? quero nada redondo, queria quadrado e tal, não sei o quê. Mas anyways, jogaram aí, depois eu troco essa porcaria, fazer o quê? Nós nem vamos brigar por causa disso. disso. Nós não vamos brigar por causa disso. Depois a gente troca o vaso. E o cara que tenha colocado os dolinhas dele no bolso pra salvar algum dinheirinho pra ele, que ele deve estar necessitado, né? Do dinheirinho. Então é isso. Mas é muito foda, gente, esse negócio de acabamento. E aí o cara já tá com essa casa há 2 anos, já deve ter perdido dinheiro pra caralho, só que a culpa não é nossa e deve estar querendo aí. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo vaso, todos os vasos são iguais. A gente esperava que pelo menos tivesse aquela tampa easy... Que não bate, né? Soft close. Que não bate. Essa é exatamente igual. Essa aí você solta ela dessa porrada. Porque assim, pelo menos a tampa, né? Mas depois a Sim. gente vai lá e compra outra tampa. Ué. E pronto. Bom, aqui no banheiro, eles começaram a instalar e não terminaram, né? Já falaram que fizeram um buraco muito maior. Olha, dá pra vocês verem aí, não dá, gente? Fizeram um buraco muito maior, então vai ter que vir remendando, né? Pra variar, Então né? ele instalou esse chuveiro, instalou essa coisinha duchinha aqui também. E essa duchinha que a gente pediu, isso aqui foi um parto, né? Foi. Que a gente pediu, caso a gente não queira usar esse, você tem só esse aqui, né? Pra poder não molhar E a detalhe, cabeça. esse daí já tinha sido... O upgrade já estava pago, já estava Sim, certo, né? desde o começo. Então aqui abre um e aqui abre o outro. O de baixo abre o de cima. E esse aqui daí abre é o pequenininho. Então vai ser a mesma coisa aqui desse lado, na shower. É aqui que tá o problema, ó. Eles precisam mover isso aqui no lugar certinho do ralo da banheira. E aí, o encanador, ele quer no papel escrito. A medida, lógico. Pra depois, se der ruim, a culpa não é dele. E alguém tem isso? Ninguém tem. Então, A outra coisa que eles esqueceram também foi a elétrica. Que eu que achei aqui, mostrei pro cara na foto, ele veio aqui e abriu, ó. é que os caras do drywall tamparam a elétrica. Ainda Mas bem que aí- eu tenho foto de tudo isso aqui sem esse drywall. Aí agora tem que cortar isso aqui pra poder puxar esse fio pra cá pra poder ligar a banheira. Vai ter que cortar aqui assim? Ué. Aqui já vai ter que cortar, né? Porque tem que mover. Então, agora, o meu medo é,
Quando os caras começarem a cortar isso aqui, com aqueles britadeirinha, você acha Vai que não vai levantar os acabar caras? soltando os pisos Ué. que tá aqui em volta, não? Aí eles que paguem o tio do piso pra vir arrumar, ué. É, porque vai vir vibração pra cá, né? É. Pode até fuder aí no quando você tá dentro também. Problema não é meu, né? É, ué. Vamos ver. Não tem culpa que os caras vão fazendo e vão largando e depois tem que mexer de novo. Pois é. Um cara virou pra gente e falou assim, o tal do mestre de obra, que numa companhia que ele trabalhava, o povo fazia upgrade de finish, de acabamento, e tá tudo em back order, que é assim, tá demorando pra chegar, não tem pronta entrega. E aí diz que eles colocavam os acabamentos básicos nas casas e depois quebrava pra botar o outro. É. Aonde Loucura, que isso faz sentido, gente? Na cabeça de quem que isso faz sentido? Eu Muito não sei. doido, né, velho? Que você paga pra pôr um negócio que você já sabe que tá errado, depois você paga pra quebrar, porque você tem que pagar pra quebrar, né? A ideia é o quê? Te entregar a casa, né? E aí depois tu paga pra pôr de novo? Eu não sei, eles têm umas ideias assim meio merda. Eu vou te falar, viu? Então, Clécio, efeito dominó, um vai cagando no trabalho do outro. Olha, aqui em cima não mudou nada, porque eles passaram o dia inteiro aqui, os encanadores, e só fizeram isso aí que eu mostrei eles não pra você. conseguiram instalar as torneiras. Se vocês olharem aqui dentro desse buraco aqui, ó. Marcelo, já tinha falado, lembra? Ó, tá vendo esse buraco aqui? Tá vendo que tem uma madeira aí? Então isso aqui é o gabinete que quando fizeram a madeira, fizeram assim. Em vez de fazer assim, fizeram com ela assim. Agora você tem que cortar isso aqui para descer a torneira. Só que ninguém avisou o cara. E o cara não tinha ferramenta no carro dele para fazer isso, gente. Mas, vou te falar, né? O encanador, Marcelo, que já sabe que isso acontece direto. Pois é, não ter, né? Um negócio Que o Fernando viu. Não foi o Fernando que viu? Foi, Fernando. O Fernando viu. Não, foi o cara da pedra. Não foi o Fernando. Foi o cara da... É verdade. Nós estamos Tudo que é de apontando- bom acontece com o Fernando. O cara da pedra que viu... Porra, se isso já é algo comum de acontecer, por que o cara do encanador não tem uma serrinha? No carro. Pois é. Parece que eles fazem de propósito. Aqui não tem nada, meu amor. É a mesma coisa, né? Não, mas eles não Tá do instalaram, mesmo jeito, não não fizeram instalaram nada. nada. A única coisa ali naquele banheiro que é novo, que vieram os caras do gabinete para instalar 2 nichozinhos. Aquele ali. É. Nós até passamos direto disso aí, né? Ou a gente tinha mostrado na outra? Não, né? eles vieram essa semana. Verdade, tá aqui, ó. Esses 2 nichozinhos aqui, gente, ó. Tá vendo ali? Os 2 nichos do lado. Os caras vieram aqui só para isso, porque entregaram só isso aí. E aquele negócio lá debaixo do E mudroom. o banco do mudroom. Que não era nem instalado, né? Só foi Não foi nem instalado, só jogado ali no chão. Ou seja, gente, nós estamos assim. É. Um cagando no trabalho do outro. O tal do mestre de obra veio. Eu joguei tudo pra ele. Coitado. Diz que é novo na construtora. Quase que eu falei, meus pêsames, tu vai se fuder. E aí, assim, resumindo a conversa com ele, o cara muito atencioso, diferente daquele outro Zé Ruela que veio. Muito diferente. Muito diferente. Muito atencioso, anotou tudo. Viu que tem um monte de coisa errada e tal, mas ele não pode dar data pra gente, porque acabou de entrar na companhia, ele é o laranja do laranja do laranja, né? Aí eu falei pra ele avisar que essa semana eu vou no advogado, né? Ah, sim. Porque eu preciso ter uma extensão do contrato. A gente precisa de uma data para entrega. Então, e para isso uma extensão do primordial. contrato. O contrato acabou, eu preciso ter uma extensão do contrato, que eu já paguei muito mais do que eles me entregaram, né? Se você for pegar o dinheiro que a gente deve hoje para eles, a gente não termina a casa. Então, eu já paguei muito mais do que eles me entregaram e eles simplesmente não me dão nada, não me dão data nenhuma que eu vou no advogado. Eu não queria, entendeu? Mas eu preciso saber aí o que eu posso fazer. Lógico. Então, nós estamos nessa. Eu acho que nesse mês de fevereiro vai acontecer bastante coisa, porque ele falou que os caras da elétrica já vão poder Foram voltar. liberados já para voltar. Isso vai dar uma merda, porque vai ficar cheio de buraco esse teto. Bom, já tá tudo cagado, vai ter que remendar tudo, né? E aí vai começar também a driveway, que nem a gente mostrou para vocês. Eles vão querer receber essa última parcela, só que eles vão ter que descontar tudo que eu já paguei, que não tá pronto ainda, dessa última parcela. É o fair, é o justo. Né? Tu mostrou as portas também, que foi pintada mostrei por tudo cima. que tá cagado. As portas, lembra que a gente mostrou pra vocês? Que foram pintadas por cima da rebarba lá
da textura. Na verdade então, é overspray, né? Isso. Então ele já viu. Tem muita coisa que tem que esperar o processo, que eles falam que eles só arrumam no fim, né? Então assim, é um jeito de trabalhar. Ele tá criando marimbondo, ó. Nossa, olha, tá mesmo. É bastante, hein? Olha, tem uns 4 ali. Tem uns grandes, hein? É um jeito de trabalhar, se você for ver, bem cagado, sabe? Não é? O schedule deles, quem vai entrar para fazer o quê, é bem cagado. Não, nós não temos isso mais. Quer dizer, a gente teve um pouquinho e não, depois não tô sumiu. tô falando no geral, o jeito que eles constroem. Ah, tá. É que a gente acompanhava a construção, mas se acompanha nesses programas e não tem o passo a passo. Não. De quem entra cagando no trabalho de quem, que aquele lá podia esperar para poder entrar, sabe assim? Sim. Então assim, eu digo que a cultura deles de construção, o jeito, às vezes é muito cagado, não é só a construtora, entendeu? Que por cima disso, tudo a construtora também é bem desorganizada. Aí você olha e fala, mano, mas é o jeito que eles acham que eles têm que construir, né, mano? Aí vem voltando, arrumando, remendando as cagadas. Então nós estamos por isso. Espero que essa semana a gente tenha mais alguma coisa para mostrar para vocês. Vou lá no advogado, vou a escolher lá os finishes, né, da piscina, e aí a gente vai avisando vocês. Só que a piscina agora, ela dá uma estancada, né? Porque não adianta eles correrem com a piscina. Entendeu? Vai ter que ser atrasado o processo da piscina. Eles não vão correr, não tem como correr. Sobre o seawall também, estou esperando o rapaz entrar em contato comigo, que é outro sem noção, mas já estou correndo também para ver outra coisa para fazer e botar ele no pau também. Chega uma hora que já não tem mais o que você... Né? Você tem que procurar... Os direitos mesmo, né, mano? Você tenta de todo jeito e não dá, né? Aí você tem que procurar. Mas é isso. Mas, ó, hoje ainda tem live com os membros lá da Web TV Brasileira. E depois do programa da formação a gente entra ao vivo pro canal todo, tá bom? Coloca aí o que vocês acharam da piscininha e do pouco upgrade que a gente tem, mas é o que tem, tá bom? Um beijo, amo vocês tudo. A gente se vê já já. Fui!